Beleza, Conta aí, beleza. então, teu livro. Eu tenho duas perguntas aí. Eu já te conheço desde 2008. Sim, Você começou a usar autoligado que ano? Qual foi o primeiro, a curso primeira montagem de autoligado que você fez? foi meados de 2007. Foi quando eu fui. Nós fomos para os Estados Unidos, você já estava lá. Nós fomos para os Estados Unidos, aí eu fiz o primeiro curso. Eu fiz o primeiro curso em Office, e dali que eu trouxe o nome em Office do Alan Baden. E de lá para cá, ou nos 5 primeiros anos, eu ia cada três vezes por ano, eu ia, ficava uma semana no Baden, ficava um tempo no Frost. Mas assim, eu comecei o in-office em 2007. E depois que eu fiz o in-office, Fábio, eu falei isso para todo mundo, é muito legal. Eu acabei o curso em office com o Baden, eu nunca mais botei um breche convencional. A minha migração foi instantânea. Então, eu cheguei na escola, eu tinha especialização em MBT, e imediatamente nós mudamos a dinâmica aí, buscamos parcerias, e daí depois a gente trabalhou junto aí na Órbico, né? Então, você está falando aí de 13 anos, 13, correto? 12 anos e meio, 13 anos de idade, 13 anos que a gente está desenvolvendo mecânica e aprendendo com essa dinâmica dos autoligados. É bastante tempo já. Já temos uma experiência boa. Ah, muito Você bom. já faz tempo, né, Fábio? Você já está o quê? Não, ó, eu vim um ano depois, né? Ah, 2008 você que eu introduzi, levou 2 a 3 anos, mas eu entrei nessa como você, né? Eu fechei uma porta da filosofia tradicional e comecei com autoligado. E as duas são maravilhosas, eu sempre falo. são. Funciona tudo Auto- muito bem é, e você tem que estar Basta pronto para a dominar, né? mecânica. Basta dominar Basta que dominar, tudo funciona, tudo funciona. A gente vê excelentes profissionais com o Edwise ainda hoje, fazendo lindos trabalhos, e a gente vê muita gente com autoligado fazendo bobagem. Não, não é a técnica, é o profissional que, se o cara é bom no convencional, ele vai ser bom no autoligado e as coisas vão caminhar bem. Tem que ter conceito de trabalho, né, Fábio? claro. Ô, Glauber, e o teu livro que, assim, era uma carência que nós tínhamos de autoligado, né? Sim, Então, você, o Jurandir e o Cláudio e o Vicente veio preencher essa lacuna, porque não tínhamos como... era do nada, tinha que caçar artigo aqui, ali, exato, tudo exato, muito solto, né? O teu livro exato. você lançou... Como que chama o teu O livro? E o você meu lançou livro quando? chama Protocolo de Tratamento com breques autoligados passivos, né? Eu gosto de bater nessa tecla passiva porque não adianta pegar a mecânica que a gente propõe e colocar no ativo. Eu vejo grandes diferenças, né? Eu usei muito na escola, todos autoligados quase no mercado. Protocolo de Tratamento é o nome do livro, lançado em 2014, né? Nós estamos na terceira edição, assim, já está esgotado, não tem mais. Eu não sei qual vai ser aí a ação da Napoleão, né, com a quintessência, se eles vão fazer de novo ou não, mais uma versão. Só que já tem um outro preparado no forno para lançar no ano que vem. Eu vou dar uma segurada, porque a gente lançou um produto novo e eu preciso ter uns casos desse novo produto lá dentro, né? Sim. Mas é um livro que, graças a Deus, teve boa aceitação, Fábio. Teve boa aceitação. E veio suprir isso, né? A gente não tinha lá nos Estados Unidos um protocolo definido, né? Lá era muito bons o que eles faziam lá, mas não tinha uma coisa mais organizada, né? Aí depois veio os protocolos do Tom Pitts, do Damon, e ajudou bastante a gente. Então a gente foi devagarzinho, 2007, 2012, 2013, a gente já estava bem localizado em termos de protocolos, né? Daí a Tá muito gente bom. pastou um pouquinho. E assim, o Glauber, não é porque eu conheço o teu trabalho, eu já dei aula para você, já dei aula para o teu irmão, e Sim, realmente o que vocês fazem na clínica, tanto a parte teórica e clínica, vocês deixam o aluno bem à vontade, sai bem capacitado para fazer tratamentos obrigado. complexos, hein? Porque o que você posta, veja bem, o que você e o teu irmão posta nas redes sociais é o que acontece lá na clínica, né? É verdade, é verdade. Eu costumo dizer que a gente se especializou demais nessa filosofia. Então, eu posso mostrar muitos casos e eu falo para todo mundo que você pode fazer isso
com outra sistemática. Por exemplo, em tratamento de tecido, eu só faço com brecha autoligado. Dentição mista, eu só faço com brecha autoligado. Classe 2, eu não uso máscara facial, que a gente desenvolveu uma mecânica muito interessante, mas tudo que eu faço é com autoligado. Eu não uso Hirax, Haas, mas eu entendo que esses aparelhos são muito bons. Mas é que eu me especializei nisso, entende? Eu falei, eu vou dar opção a mais para quem quer, porque ele vai ter outras técnicas que vai dar para ele, sei lá, um expansor, ou vai dar uma máscara facial, coisas boas, coisas boas. Então a gente se especializou e achar saídas só com brackets, né, Fabio? Então, é mais ou menos por aí, entendeu? Não é que a gente entende que é melhor ou pior, é que a gente se especializou nesse caminho. Então, a gente pega caso complexo hoje com uma certa tranquilidade, né? Claro, respeitando a maloclusão, a gente sabe que é importante respeitar a maloclusão, mas a gente consegue ter bons resultados porque a gente entendeu bem a sistemática, entende? Eu acho que esse é um pequeno diferencial, né? Vamos dizer assim. Vamos bater um papo sobre essa sistemática de trabalho, porque já teve tanta gente boa, e o que eu vou fazer é dar mais algumas pitágoras aí do que a gente está fazendo e como é que a gente olha a mecânica com parafuso. E para mim, microparafuso ortodôntico é uma grande solução, mas também é um plano B. Eu entendo a sistemática de elástico no autoligado que funciona muito bem, porém você não pode ficar na mão do cliente, então você tem que ter mecânica elástico dependente e não elástico dependente, que é onde a gente entra com a sistemática de microparafuso ortodôntico, além de potencializar a mecânica, que eu gosto de fazer bastante isso, eu gosto de potencializar demais. O teu protocolo de parafusos, dá uma explicação, não básica, mas sim. Dos tamanhos que você usa, por favor. Fábio, você me ajudou bastante no projeto também. A gente entende que tem certas áreas que são mais fáceis e menos fáceis da colocação do parafuso. Então, eu entendi, né, dentro da minha dinâmica, que eu me dava muito bem quando eu escolhia, na minha experiência, determinados tamanhos e diâmetros para determinada região que eu quero. Então, nós temos são 6 parafusos, que eu basicamente indico, porque apesar de ser um cara que gosta bastante dos extra-alveolares, eu também sou encantado pelos alveolares. Então, eu costumo dizer que onde tem osso é possível fazer uma mecânica e é possível colocar um parafuso. Eu tenho um parafuso de 7, um de 10, um de 12. Temos um de 14 e 17, que vocês nos ajudam bastante também nisso. Então, a gente tem, para cada região, a gente tem um parafuso. E eu vou mostrar um mapinha que eu tenho, um esquema, que é uma separação didática, que a gente colocou a cabeça dele colorida, justamente para facilitar a didática em sala de aula, e para o aluno também, para o profissional também, às vezes na dúvida, ele pega o esqueleto, ele olha, vermelho, o vermelho é para aquela região da pré-maxila. Mas o que está dentro disso? Está o conceito teórico de que você tem toda a resistência nas corticais e toda a estabilidade na profundidade. Então, quando você tem aí uma profundidade de osso esponjoso grande, eu quero explorar mais a profundidade, colocar mais para dentro o parafuso. Quando eu tenho bicortical, eu não preciso ter tanta profundidade no parafuso. Por isso que a gente vai pelo tamanho, pelo diâmetro, estabilizando, procurando estabilizar ao máximo o microparafuso ortodôntico. Então, são 6 tamanhos que a gente trabalha, e esses 6 tamanhos eu vou poder aqui mostrar para a galera como é que funciona isso, como é que é a minha escolha, né? Apesar de ser, de novo, um franco confesso, eu tenho indicações precisas para um buccal shelf, eu tenho indicações precisas para fazer um parafuso de classe 3 que a gente usa, para as classe 2. Eu gosto de separar assim as minhas aulas. O que faz com o parafuso? Distaliza, mesializa, intrui e faz inclinação. E o que eu faço na classe 2, na classe 3, e o que eu faço nos casos verticais de intrusão, entende? Então é assim que eu gosto de separar, é assim que eu vou... É assim que eu vou explanar aqui para a galera o meu modelo de trabalho com os parafusos. Ô, Glauber, essa tua ideia aí, porque assim, eu tô recordando agora, quando eu tive a minha primeira aula de MPO, que você chama, né, os parafusos, Sim. Era muito confuso para mim, medida, qual a localização. Então, essa tua ideia, você pegou os parafusos que você usa e a cabeça é colorida e você tem um mapa, né, da maxila, da mandíbula.
E a outra situação é que, mesmo talvez eu, Rodrigo, você, o Caio, fazendo bastante extra-alveolares, o número de interradicular que eu uso hoje é muito grande também. Então, eu também. As duas técnicas, porque nem sempre o paciente vai ter um buccal shelf. Não, não é. E a gente, naquela região. E a gente sabe que determinadas mecânicas são mais fáceis, mais simples. E nós, como pessoas que se metemos a dar aula, né, a gente se meteu a ser professor, a gente tem que fazer o aluno entender que o mais simples é o melhor. Porque muitas vezes, Fabião, o pessoal vai muito na onda do que é novo. Isso aí a gente vê, desde que a gente conhece a ortodontia, a galera vai... é só botar uma lixinha nova de strip que a galera vai e compra isso, entendeu? Então a gente tem que, como professor, simplificar o processo de aprendizagem para que ele seja duplicável. E aí sim o aluno faz a opção dele. Sinceramente, eu acho muito melhor um parafuso, por exemplo, entre primeiro e segundo molar inferior para fazer uma distalização, do que um buccal shelf. Mas eu uso o buccal shelf para casos específicos. Que você usa para casos específicos o buccal shelf. Tudo que é novo, eu acho que o pessoal sai de um congresso e fala que tem que usar. Mas tem coisas mais simples ainda. Quanto menos, melhor, né? Quanto menos, melhor. Então, às vezes, nos nossos cursos de parafuso, o aluno ele chega, ele quer fazer buccal shelf zigomático. É o que ele quer fazer. E a gente mostra que aquele caso é melhor por aquela razão, por aquela indicação, porque, na verdade, tem vantagem e desvantagem. Um parafuso alveolar, a experiência que eu tenho é que ele dura mais tempo estável na boca do que um parafuso extra-alveolar. Então, a gente acaba tendo mais perda. O próprio Christian fala em 4, 6 meses, uma perda de um parafuso. E quando eu estou com ele alveolar, eu tenho, às vezes, ele 1 ano, 1 ano e meio, ele está ali. Tá? Então, existe vantagens e desvantagens. Saber indicar é a melhor saída. Eu uso muito. Eu vou mostrar algumas fotos minhas, você vai ver 3, 4 parafusos assim, porque eu faço uma mecânica segmentada em determinado momento. Eu acho que isso é a verdadeira clínica ortodôntica, né? Não é só extra e nem só alveolar. A técnica ela é bem indicada e a dinâmica da ortodontia mudou por causa dos parafusos. Então, isso é louvável, né? Isso é louvável. A gente tem que saber indicar. Eu tenho certeza que você deve ter uma experiência muito maior que eu, por exemplo, de sucesso em buccal shelf. E, às vezes, eu tenho uma experiência muito melhor que você, por exemplo, num parafuso de intrusão. Quer dizer, a gente acaba criando manias, né, Fabio? Essas dicas clínicas que são legais. Aqui nós estamos iniciando a aula. A minha filosofia de trabalho, resumindo para todos, o melhor tempo ou o melhor sorriso dentro do melhor tempo. É por isso que a gente desenvolve mecânicas buscando resultados rápidos. É onde que eu acredito que a ortodontia pode chegar. E quando me chamaram para falar sobre microparafuso, essa frase acho que é importante, gente, né? Sempre ter um ponto de vista diferente, sempre olhar aquilo, o seu aprendizado, de pontos diferentes para você criar de novo um novo insight, criar uma nova forma de enxergar. Eu acho que, normalmente, quando você coloca tantas pessoas que têm uma expertise boa no assunto, a grande vantagem é você poder somar informação e vai bater com a experiência de alguém. Então, aqui está o nosso microparafuso, tá? Que a gente, na verdade, a gente tem o nome dele de Color, mas qualquer parafuso faria um trabalho semelhante. Na verdade, a ideia nossa é facilitar a dinâmica. Facilitando a dinâmica, a gente começa dessa maneira. Então, aqui estão os parafusos que eu indico. Né? E aqui está por cor já, tá? 1.27, ele é o branco. Eu uso muito ele para intrusão de pré-maxilas, região anterior. Olha o esqueleto, a parte branca dele, que é onde ele é indicado. Eu tenho 1.58 e 1.810. 1.58, Fabião e galera, eu uso e gosto da região de pré-molares, né? Que é o laranja. Tá vendo lá, ó, região de pré-molares? Opa, cadê você? Aqui. Primeiro e segundo pré, região que eu uso bastante. Quando eu vou para 1.8, 10, eu gosto desse parafuso na mesial do primeiro molar. Eu acho que é uma região muito boa para você fazer intrusão, para você fazer distalização com cursores, para você fazer vestibularização.
descruzar mordidas. Aí eu vou para os maiores, 2.0, 12, para mim, é o que eu uso sempre nessa região aqui do segundo molar e primeiro molar, né? Descruzando a mordida posterior e intruindo em caso de mordida aberta esquelética. E aí vem os dois grandes, né? Principalmente aí são comercializados por vocês, que é o 2.014 e 2.417. Esse sim, para mim, eu usaria bastante para extra-alveolares, tá? Então, a minha experiência mostra que a escolha deles depende da altura do alvéolo. Então, é mais ou menos por aí que eu levo para eu poder escolher dentro dessas características, né? Então, a gente tem essa dinâmica. E aqui, gente, né, a gente tem aqui indicações prévias, tá? O que é importante entender, é uma indicação sugestiva. Você pode usar qualquer parafuso que você entenda numa região X, Y, Z, mas a indicação do parafuso, ela nada mais é do que o melhor osso para o melhor parafuso. Se você tem um parafuso que necessita de uma área, né, uma área de suporte para suplantar, dar resistência, estabilidade boa, você pode usar um parafuso que pode ser de 12, de 8, quer dizer, na verdade, gente, é uma sugestão baseada na experiência, tá? Então, por isso que quando eu falo de pré-maxila, eu coloco 1.2, porque ele é pequenininho. E a pré-maxila, ela basicamente não tem osso alveolar. Então, eu uso muito isso, até a mesial do canino e distal de caninos. Eu uso muito isso para poder fazer mecânica de classe 3, que eu vou mostrar para vocês. Também tem 1.58, que eu gosto na região de pré-molares. Este parafuso 1.58, tá vendo? Ó, vai ter a mesial do molar, mas quando eu estou na mesial do molar, eu uso já o 10 milímetros. Então, 1.58, região de press. 1.8, 10 milímetros, basicamente eu trabalho na região do primeiro molar superior ou inferior, que eu uso bastante para uma classe 3, por exemplo. Né? Se eu tenho uma tala, eu acho que isso é legal. Se eu tenho uma tala de gengiva inserida boa, uma distância interradicular boa, e eu preciso de 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros até numa classe 3, eu não preciso usar um buccal shelf, porque essa mecânica ela vai ser mais do que suficiente. O parafuso dificilmente cai nessa região, e eu não preciso usar um buccal shelf numa região delicada e que muitas vezes precisa um pouquinho de força para colocar. Muitas vezes precisa de uma técnica bem acurada, sabe? Precisa de um parafuso bom. E aí, vocês estão de parabéns. Na minha opinião, não tem melhor parafuso que o de vocês. Tem um corte legal, quer dizer... Então, eu uso muito esse parafuso de 10 milímetros. O 12, é o que eu falei, eu uso mais na região dos segundos molares, né? O 12, região dos segundos molares. Aí vem o 14 milímetros, região de retromolar ou crista infrazigomática. 17, área retromolar ou também crista infrazigomática. Bom, gente, é uma separação teórica que a gente tem. E quando a gente coloca os parafusos, isso para mim é mais importante. Ó. Primeiro, o que você faz com ele? Ok? Você pode fazer distalização em pacientes que não colaboram com elástico ou que a indicação seja maxilar, que você quer só distalizar. Você pode fazer relações de intrusões posteriores e também intrusões anteriores. Você pode fazer mesialização nos casos das classe 3 ou, eventualmente, de um dente especial. E faz inclinação. O que eu estou falando, na verdade? Você pode fazer qualquer mecânica baseando, claro, na ancoragem esquelética. E essa ancoragem esquelética, dentro disso, a gente separa mais ou menos assim. Quando você tem, por exemplo, uma distalização, normalmente o que a gente faz numa distalização é colocar um parafuso. Ou você tem duas eleições. Ou você coloca um infrazigomático, e para colocar o infrazigomático, você tem que ter a técnica. Eu prefiro o IZ7, a região distal ao primeiro molar. E nessa região distal ao primeiro molar, normalmente, o que eu faço, Fábio? E, de novo, é uma teoria. Eu meço mais ou menos 8 milímetros dentro do osso. E aí eu meço da onde vou colocar o parafuso até o plano oclusal. Eu tento deixar a cabeça do parafuso no plano oclusal. E mais fechado possível, justamente para que você não tenha abertura, né?
porque você pode criar aí uma vestibularização dos dentes quando você faz uma ancoragem muito para fora e para não machucar o cliente. Então, se eu vou trabalhar com zigomático, infrazigomático, 8 mais a altura até o plano da canaleta, e eu escolho entre o 14 ou o 17. Se eu tenho um vertical grande, um osso grande, eu prefiro parafusos maiores. A cabeça do parafuso não pode ficar muito alta, porque senão eu tenho alguns efeitos ruins. Você Da deixa mesma a nível maneira, do slot, do tubo? isso, É isso? é o que eu trabalho, é isso que eu gosto. E a mesma coisa, se eu estou trabalhando, por exemplo, no buccal shelf, eu vou escolher o tamanho do slot até o fundo de fornix, no mínimo 8, 10 milímetros para dentro do osso. Então, a eleição do parafuso é basicamente essa, tá? Essa. Pô, Glauber, é 14, ou é 12, ou é 17? Depende do tamanho da alvéola, da altura vertical que eu tenho, e eu tento colocar o parafuso muito ali pertinho do slot mesmo, para trabalhar. Então, distalização, enquanto volta aqui. Gente, ou você trabalha colocando parafuso na mesial do molar, alveolar, para mim, um 10 milímetros é o suficiente, ou você trabalha colocando o zigomático. Os dois têm boas evidências que funcionam. Porém, depende bastante da vantagem e desvantagem. Por exemplo, imagine que o cliente não tenha grandes alvéolos. É mais ruim, na minha experiência, colocar um buccal shelf, ou um zigomático, perdão. Por quê? Porque ele vai ficar um pouco perto do tecido mole, e ali você pode, sim, ter inflamações, ter situações que você pode chegar a desestabilizar mais rapidamente esse parafuso. Então, talvez, nesse caso, eu iria para uma mecânica alveolar. Se eu tenho um grande alvéolo, uma boa quantidade de glicerida, a eleição que eu faço, de novo, eu prefiro mais distal, portanto, 17. Eu prefiro, nesse caso, usar, então, o infrazigomático. Vantagem do infrazigomático é óbvia. Você não precisa reposicionar parafuso, você não precisa, vamos dizer assim, você não vai ter interferência no movimento alveolar. Então, desvantagem. A minha experiência mostra que ele é mais instável, né, do que um parafuso alveolar. Então, se eu tenho que fazer uma grande distalização, 7 milímetros, por exemplo, eu gostaria de fazer infrazigomático. Se eu tenho 3, 4 milímetros que eu quero só distalizar e o paciente não colabora com o elástico, por isso que eu acho que o elástico autoligado funciona muito bem, o paciente colaborando funciona muito legal, mas se ele não colaborar, o plano B é usar o parafuso alveolar quando eu tenho aí uma tala gengival boa, né? Então, são duas hipóteses que eu considero sempre. Essas duas hipóteses, elas estão muito relacionadas, de novo, à possibilidade que eu tenho da estrutura anatômica, tá? E essa estrutura anatômica é determinante para mim, ok? Então, voltando aqui. Não, muito bom, ô Glauber. E a literatura fala de 16% índice de insucesso na crista. Então, você sabe que é uma região difícil de trabalhar. E assim como você, nós estamos migrando para o parafuso 2 por 14 e o 2,4 por 17 também, para ir lá mais para cima, buscar o processo. Poxa, tá aqui, nem foi combinado, mas como eu tô, ó, acho que é esse parafuso aqui que você fala, ó. É isso aí. Aqui, né? E aqui, Isso aí. Então, se eu aqui tenho uma estrutura, é isso daí. A minha experiência mostra que se eu vou ficar mais em tecido mole, porque aquela região é muito ruim, e a gente vê em tomografia, gente, ó, esses daí são perfeitos, são 3 pontos essenciais. Então, se você quer deixar o parafuso, eu, na minha experiência, colocando ele mais próximo ao plano cruzal, o tamanho e a localização. Olha como você aí nessa ilustração que você fez, muito bem feita, aliás, como você tem sítios diferentes para você instalar o parafuso, e ali demanda do quê? Anatomia. Você imagina você fazer uma palpação e você sentir a raiz ali já do primeiro molar. Basicamente, você não tem osso naquela região. Você tem que colocar ele mais para o processo zigomático da maxila. Então, quer dizer, você vai mais alto. Isso, vai mais alto. Claro aí. Então, a minha experiência mostra 2,4. Eu não uso 12 aí. Eu só uso 14 ou 17. Só uso 14 ou 17. porque a espessura da mucosa é muito grande, né? Vai
Muito. inflamar, vai provavelmente a chance de encobrir, né, todo aquele Eu acho parafuso. que esse é o diferencial, cara, porque o Cresceng mudou o paradigma do parafuso, quando ele mostrava aquelas roscas para fora, e o pessoal se apegando aqui no Brasil com perfil intermembranoso, perfil mucoso, quer dizer, e a rosca para fora, quer dizer, ele desmistificou isso. A gente tem que entender que um tecido mole incomoda muito o cliente e ele desestabiliza o parafuso. Meu, coloca o 17 lá em cima, igual você mostrou, você vai ter uma inserção maior, e você vai ter aí uma superfície totalmente lisa, né? Nessa mucosa mole. E outra, Glauber, interradicular, né? Não pode achar que extraradicular é moda, tem que usar. É isso, é isso. É Interradicular, isso. né? Isso aí é sensacional. Olha só, queria mostrar duas situações para vocês. Eu uso parafuso desde 2004. Esses parafusos aqui são da SIM, mas eu comecei a trabalhar com os parafusos da Jail ainda, né, lá em Portugal. Aqui é o cursor que eu uso, tá? É um cursorzinho básico, que a gente usa sempre. E aqui, só para o pessoal ver, alveolar. Gente, essa tala que vocês estão vendo aqui, ó, vai ficar 2 anos aí, gente. 2 anos. E ainda aparelho convencional, assim, 2005 essa foto. 2006. E aqui, já um parafuso, um infrasigomático, né? Colocando ele aí na região, fazendo mecânicas de estabilização. Gosto bastante dessa mola, tá? Gosto bastante dessa mola. Uso muito. Hoje eu estou usando molas de peso grande, não sei se você conhece, Fábio. Eu estou usando molas de peso forte, médio e pesado. São molas da TP. E como eu trabalho muito com protocolo rápido, essas molas são sensacionais porque ela tem um nível de força maior. E a gente sabe aí, a literatura fala em 350 gramas para você destalizar o molar, né? Muito bom. Então é muito legal sim essas molas. Estão voltando aqui. Ô, Glauber, Usando. Pois eu não. comecei a usar mola no fio por causa de você, viu? Eu faço, E eu aí, gosto muito e a sua disso. experiência foi boa? Hoje eu diria que eu faço mola no fio e o parafuso para ajudar. E se precisar, o cursor, como você está fazendo aí. Isso aí é Que legal. porque esse cursor empurra tudo junto com a mola embaixo e em cima junto com o extraradicular. Muito interessante. Muito bom, muito bom. E aí entra o detalhe, né? Imagine que essa mola aqui, quando você ativa ela inteira, ela gera 80 gramas. Se eu coloco aqui 250, quer dizer, duas forças do mesmo sentido se somam. Então eu estou indo para 350, eu consigo chegar rapidamente numa força grande aqui, tá? Legal. Então essa é a grande vantagem, né? Essa é a grande vantagem. Aqui a gente mostra um exemplo que eu calibrei agora. Aqui eu estou usando um tube, tá? O tube, e aqui eu estou usando mola, né? São situações diferentes, casos diferentes. Gosto demais, Fábio, do parafuso na gengiva inserida, né? Então eu sempre começo linha suporte entre um e outro, mucosa inserida, desço 1,5 mm e faço a perfuração, né? Aprendi muito com vocês também isso, fazendo aí uma rotação manual, quando eu entro perpendicular e direciono o parafuso para cima. Uma única alteraçãozinha que eu faço, às vezes, quando eu vou usar ele mais alto, eu vou direto, reto para cima, que é aquele parafuso que você mostrou aí no seu manequim. Então, eu não entro pela técnica do Cresceng, eu vou direto, reto, né? E porque ali, enfim, eu não tenho uma sustentação, tá? Ô, E Glauber, aí a gente... Esse teu cursor aí, explica pra gente rapidamente qual que é o calibre Claro, dele. claro. Fábio, O pessoal tá perguntando. existe o cursor eu só faço com 19 por 25 de aço, tá? Por quê? Ele não cede, ó. Se você colocar um fio mais leve, ele fica torto aqui pela força. Ele perde força. Esse é rígido. Toda a força que você aplica aqui, chega aqui. Ele não cede. Então eu só uso 19 por 25 de aço, que é o fio de aço da 1,19 por 25 que a gente usa normalmente aí na nossa ortodontia. Ô, Glauber, só uma pergunta aqui do Dr. Lucci. La mucosa muchas veces impede la colocación. Você realiza algum corte em la mucosa? Sim, sim.
eu realizo alguns cortes. Tem um caso que eu separei para mostrar uma técnica intramucosa, submucosa, e eu vou mostrar daqui a pouco, ele vai poder ver isso daí. De novo. Olha o que eu faço muito, Fábio. Uso 17 milímetros como dente. Faço demais ele, alveolar, em caso de dentro. Vou mostrar também em caso do jeito que eu uso o alveolar. Tá? Em pé, nessa região. Uso demais para poder fazer estabilização do arco. Vou mostrar isso para vocês também. Então, esse aqui é um caso, já com mecânicas aqui, como vocês estão vendo, zigomático. Esse é um caso que está no meu livro, né? Que eu coloquei, ó, cursor alveolar. Cursor alveolar. Olha lá, distalizando. A gente nunca viu tanta cárie interproximal nos últimos tempos, né? Essas distalizações aí. Fala aí, não é? A surpresa é essa. A surpresa é essa, né? É você abrir, tá lá amarelinho, tem a mancha ali, né? Exatamente. Classe 1, tá vendo? Então a gente usa muito este parafuso. Qual que é a vantagem, então, Fábio, que o autoligado me deu, tá? Quando eu aprendi a fazer parafuso, a técnica era: coloca o parafuso alveolar, distaliza, espera 120 dias, reposiciona o parafuso para poder retrair o anterior. Com o autoligado eu fiz uma dinâmica diferente e eu não preciso reposicionar o parafuso. Por isso que, para mim, é legal eu usar o alveolar muitas vezes. Porque do jeito que eu tiro o parafuso, eu já tenho dinâmica de retração em bloco, sem precisar ancorar novamente. Então, isso é uma vantagem que a gente tem em relação a reposicionar parafuso. Então, voltando aqui. Esse parafuso aí, você mostrou lá no começo o Jail, é espetacular. Mas esse parafuso aí teu, que você desenhou, a cabeça me parece melhor, ele consegue comportar vários elastiques ou vários acessórios na cabeça, correto? Correto. Aliás, é uma característica que vocês têm também, né? O que vocês têm aí, ele suplanta essas forças. E quando eu tenho que fazer muita força com o elástico, eu pego um para o transmucoso maior, porque eu coloco a força no transmucoso. Eu não fico só na base. Então eu deixo mais transmucoso para fora para apoiar mais as forças que nós tínhamos. Porque a gente tem um projeto de gaveta com encaixe de peças no parafuso. A gente não desenvolveu ainda isso. E que é para você ficar pequenos ganchos, como se fossem pequenas mini placas, né? Porque hoje os parafusos eles se mostram eficazes na substituição de alguns casos de mini placa. Então é exatamente o que você viu ali. A gente consegue colocar mais força nele, mais ancoragem. Mas aí entra a história, né? Eu não vou pegar um 12 milímetros e fazer uma força de 400 e 500 gramas nele. Se eu posso ter um de 14 ou 17 milímetros, que vai ter uma ancoragem de 10, 12 para cima, às vezes, para eu poder... prego na areia, né, Fábio? É um pouco óbvio. Se você quiser colocar um prego na areia, que você coloque 20 milímetros para dentro da areia e deixe ele um pouquinho para fora. Exatamente. Né? Não tem muito segredo nisso. Bom, distalização, Fabião, é isso que eu estou fazendo, tá? Muito bom. Vamos falar um pouquinho agora sobre intrusão. Intrusão posterior e anterior. Por exemplo, vou intruir aqui esses 2 molares numa mordida aberta esquelética. Coloco o parafuso alveolar e faço dinâmica de intrusão com o parafuso alveolar. Então, aqui, a técnica, observando, como a gente não usa guia, coloco ele sempre 10 milímetros ou mais acima do plano cruzal e faço a colocação, tá lá. E aí eu uso só amarrilho para intruir, tá? Quando eu quero intruir com essa técnica alveolar, eu uso amarrilho. Quando eu quero vestibularizar, eu uso corrente elástica. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Estou descruzando, junto com intrusão. Né? Olha lá. Estou descruzando junto com a intrusão. E quando eu quiser só intruir, só amarrilho. E a gente faz isso já no primeiro arco, né? Porque eu tenho que vestibularizar. Esse caso aqui é um caso muito severo. Tá vendo? E esse caso é bem a pergunta que o colega fez. Eu não tenho gengiva inserida. Eu não tenho gengiva inserida suficiente para colocar, e muitas vezes, né, também o espaço é pequeno. Então, quando eu não tenho gengiva inserida aqui, Fabião, olha o que a gente faz. Ali seria a região, olha aqui como está difícil colocar, ó.
Aí eu pego e faço lá em cima, lá onde está aquele parafuso que você mostrou no processo, lá em cima, eu vou direto e vou parafusando. Direto. Ó. Vou parafusando lá em cima. Ó. Que interessante. Para você ter uma noção, o parafuso fica olhando para baixo. Eu vou parafusando lá em cima. E eu grudo mucosa, periósteo e osso. Ele fica grudado. Fica assim, ó. Tá? Aí o que eu faço? Tá lá. Aí nesse momento, eu coloco o amarrilho. Então tem que ter um furo aí, tem que ter slot nesse aí, né? Tem que ter slot ou o pescoço estrangulado, tá? Ok. E aí eu só puxo para fora, ó. Eu pego uma sonda, eu passo em volta dele, a gengiva engole o parafuso. Eu não faço incisão. E aí, ó, não sai nem sangue, ó. Olha lá. Olha ele lá dentro. Olha aí. E aí ele fica como um gancho, como se fosse uma placa. Isso. E aqui eu faço a mecânica intrusiva, tá? Então o caso está finalizado. A gente não tem tempo para falar de mecânica, gente, tá? A gente não tem tempo para falar de mecânica. Eu não fiz extração. Cara, que loucura isso, cara. Os casos que você mostra e o Termão, que eu já vi ao vivo, é algo apaixonante para a gente querer estudar mais. Loucura, cara. Olha que top. Tá vendo? Olha só que legal. E esse caso, inclusive, ele ficou até depois com um pouquinho de morda aberta que eu usei o elástico para intercuspidar posterior. Né? Então, eu passo para fazer essas intrusões. Se eu tenho alvéolo, cara, é alveolar. Se eu tenho uma boa sustentação no IZ7, eu posso até usar o zigomático. Só que a intrusão, Fábio, para mim, posterior, cara, ela demora de 6 a 10 meses. Eu tenho medo nessa fase de perder o zigomático. Então, a minha eleição principal é usar o alveolar alto. E quando eu tenho uma região curta de gengiva inserida, eu faço a técnica que você viu aqui, que eu usei aqui nesse paciente. Né? Olha só que legal. Ô, Glauber. Cara, pois não, meu querido. Isso, hein? Não, loucura. Quantos... Eu não sei se você tem a medida de quanto que intruiu. A gente teve uma intrusão nesse caso, de sobreposição de, salvo engano, 2,8, tá? 2,8. Quando a gente fez uma sobreposição. Geralmente mas a gente usa... fecha 2,8 vai fechar mais do que 8 na mordida aberta anterior, mais ou menos. Mais ou menos isso. A gente colocar a regra de Witts aí, de 1 para 3, nós estamos falando de uma rotação de plano oclusal. Só que esse plano oclusal, de uma maneira geral, ele não foi girado só pela intrusão. Porque ele também tinha mordida aberta anterior, e nós usamos um pouco de elástico na região anterior. Então, nós passamos de um plano vertical, vamos imaginar um MM aí de 47, que é uma medida que eu uso, para 35. Nós passamos de um AFAI, né, alteração de AFAI insignificante, de 78 para 75, 74, insignificante. Só que o plano oclusal, ele chega a sair de 40. Né? O plano oclusal normal é 14 graus. Você pega um caso como esse, está com 32, ele chega a ser 21. Então, a rotação do plano oclusal é o que caracteriza o tratamento. Então, não só a intrusão, mas a extrusão anterior. Mas aí o 2.2, não sei se é 2.2, 2.6, não lembro. Eu preciso pegar o que eu tenho na minha aula de mordida aberta para esse caso. Só que a gente observa, na minha técnica também, eu uso muito bite block, tá? O bite block, Fábio, ele é essencial, porque todos os estudos mostram isso. Queria mostrar rapidamente para vocês, não tem a ver com parafuso, mas só para mostrar para a galera que está aí, o bite block. Posso, Fábio? Claro. Só me responde uma perguntinha aqui desse caso, da doutora vai lá. Juliana Furtado. Eu já falei das outras lives, mas e o problema com o seio? E a segunda pergunta dela, para remover esse parafuso. Boa pergunta. É a Juliana? Juliana, deixa eu pegar o sobrenome, Furtado.
Obrigado, Ô, Juliano. Juliana, boa pergunta. Olha só, eu não sei se eu devo falar isso em live, mas eu vou falar. Ó, esse caso, nós colocamos, na verdade, 3 parafusos intra, tá? Um ficou e 2 eu tirei. Um ficou, o paciente não tinha sensibilidade nenhuma, a gente anestesia, segue o fio, toca o parafuso, e ali a gente faz, desrosqueia o parafuso, abre um pouquinho e desrosqueia. Um caso que arrebentou o parafuso, a gente fez palpação e o cliente não tinha sensibilidade. E eu disse para ele o seguinte, olha, se você quiser abrir, a gente abre, se você não quiser abrir, a gente deixa lá e observa. Esses parafusos ortodônticos, gente, é o mesmo da bucomaxilo, tá? São os mesmos, basicamente, que a gente utiliza para trabalhar. Então não tem problema ele ficar lá. Para tirar, de novo, eu sigo o fio, anestesio, faço uma incisãozinha e tiro ele. Coisa simples. E um eu deixei. Ele falou, não, deixa, tá tudo bem, esse cara é de boa também. Então eu deixei lá. Não tem problema nenhum aí nesse caso, tá? Muito Ó, bom, hein? Fabião, além da intrusão, é do meu protocolo usar Byte Block. Aliás, Fábio, esse aqui é o Oi. nosso novo modelo. Olha como é que ele trabalha, olha que legal. Ô, Glauber, até agora, nessas viagens aí, nós conversamos a última vez no Rio de Janeiro, na ABOR, por 15, 20 minutos, fizemos uma reunião lá naquele tumulto que foi o teu stand lá com o maior sucesso. Conta aí, eu preciso entender rapidamente, eu sei que não é o foco, mas 2 fios, como que funciona? Tem 2 slots esse... Tem 2 slots. Modelo teu? Linha. Tem 2 slots, Fabio. A gente tem aqui um slot retangular e aqui embaixo, ó, eu tenho um slot quadrado, tá? Os arcos quadrados, eles se mostram ótimos para rotação, controle de alinhamento e nivelamento, porque eles acabam tendo 4 toques. Porque eu trabalho com fio 14, 14, 15, 15. Então, o grande problema dos autoligados passivos, a dor dele é rotação. Então, isso a gente resolveu. Para você ter uma noção, esse novo desenho que eu fiz lá, eu estiquei o bracket, eu estiquei ele. E mesmo assim, só que ele não tem aleta, tá? Mesmo ele sendo esticado, ele é maior que os outros, mesmo assim ele parece pequenininho, ó. Tá, ó. Então, ele tem características para tratar a rotação. E aí eu aumentei 125% o controle de torque. Por quê? Porque eu tinha 3 toques numa canaleta retangular, 3 toques, né? Ou 2 ou 3 normalmente. E ele passa a ter 7 pontos agora. Então eu ganho velocidade. Porque nos meus casos eu quero ficar dentro de um ano tratando. Então eu ganho velocidade alinhando com torque, alinhando com controle. E claro, eu saio de 2 pontos de binário num fio redondo para 4. Porque eu tenho 2 pontos em cima, 2 embaixo. Fora isso aqui, né? Ó, a ortodontia pendular. Faço uma força na coroa. Agora eu faço 2. É mais esse corpo. Então eu estou antecipando o movimento radicular. Quando eu quero fazer, por exemplo, raiz, para colocar implante, eu coloco um fio australiano 16 nessa canaleta. Mesmo com o fio 1425. O que ele faz? Já leva a raiz. Então eu estou ganhando tempo naquilo que eu estou fazendo. Assim, genericamente falando, porque, eu te mando o catálogo, se você quiser. E para quem quiser, eu mando o catálogo com todas as características dele, para você poder entender um pouquinho essa dinâmica que a gente tem, né, de tratamento. Eu acho que a ortodontia futura, Fabião, é uma ortodontia curta. É igual faceta. Quando eu fiz faculdade, era amálgama. Resina quase não existia. Hoje o cara com resina faz dentes lindos, maravilhosos. Você vai ter até um caso de resina. E a ortodontia era 36 meses, 36 consultas. A endodontia era 5 consultas. Hoje é 1 hora. Tudo mudou, menos a orto. Hoje, a ortodontia para mim é 8, 10, 6. Eu tenho casos híbridos de 4, 5 meses de aparelho. E o seio? Tem problema da perfuração do seio? Não. Tem trabalhos que mostram isso. Que é natural que numa angulação que você coloca 40, 45 graus no parafuso, ele vai perfurar o seio. Agora, claro, se você traz uma rinite, uma infecção, ali a gente tem que evitar. E tem uma vantagem. Quando você perfura o seio, Juliana, você está criando uma bicorticalização. Então, você tem bicortical, ou seja, você tem uma resistência maior no parafuso. Né? Então, é isso que nós queremos, é mais favorável.
Então, não tenha medo, né? Fiquem tranquilos, isso aí já está na literatura, e o ortodontista ele gosta de coisa na literatura para ele agir, né? Então, gente, tranquilo, tranquilo, muito legal. Fabião, gostou desse caso aqui? Não, ficou bom, né? Esse caso aí, você mostrou no congresso, mas não finalizou. Você falou, no próximo eu mostro. E agora eu lembrei desse caso. Realmente... Tá aí. E sabe que eu me lembro bem? Você tinha acabado de voltar de uma palestra do Chris Chang, não lembro em qual momento. Você foi o primeiro brasileiro a mostrar a revistinha dele lá no slide. Você lembra disso? Lembro. 2010. Lembro. A gente tira o chapéu. A gente tira o chapéu pro Chris Chang e ele tem que ser referenciado mesmo, que é um cara diferenciado. Se a gente um dia chegar no calcanhar dele ali, a gente fica muito feliz. É um grande exemplo para nós, né? Por isso que eu referenciei ele lá. E ele realmente merece o que a gente está fazendo hoje, muito é por causa dele, né, Fabião? Esse caso, fantástico. Isso aí é. E assim, eu tenho que passar também os novos protocolos, porque a gente tem todo o mapa mental do Linha, a gente tem lá. O cara dá 11 cliques, Fábio, sai todo o planejamento pronto, né? Todos os fios que a gente usa naquele protocolo, e eu tenho que atualizar, porque agora a gente trabalha com 2 fios e até 3, viu, Fábio? Hoje tem casos que eu começo com 3 fios, cara. Então, cara, a grande sacada disso, um dia eu estava correndo, e eu conversando com um amigo, a grande sacada é você aumentar o número de pontos de contato no nivelamento e alinhamento, sem aumentar a deflexão, cara. Você não aumenta a força. Você tem a deflexão, por exemplo, de um 12, 3 12. Você não aumenta a deflexão. O 12 vai fazer um trabalho absurdo, sabe? Então, isso é muito legal. Isso é muito bom. Só para finalizar, antes desse caso, que o pessoal acha que vai passar 2 fios, vai aumentar a força. Explica aí para gente antes de entrar no caso. Cara, você me apertou sem me abraçar agora. Por quê? Por quê? A conversa que eu tenho é conversa de engenheiro, pessoas que trabalham com isso, pessoas que estão dentro desse aspecto, tá? Então, essas conversas, elas não estão ainda dentro de um papel, gente. Elas não estão ainda dentro de uma ciência, vamos dizer assim, tá? Qual foi a conversa? Quanto mais fios do mesmo calibre, mais resistência você tem, não força. Por exemplo, Twist Flex. 5, 6, 7 fios do mesmo calibre, que não aumenta a força, aumenta a resistência. Tá? Cabo de aço, aumenta a resistência. 312, 212 não aumenta a força, aumenta a resistência. Tá? Então, o que acontece? Quando você tem 212, eu preciso de 2 pontos tocando o slot para 4, tá certo? Só que esses 2, eles não somam força. Por quê? Vamos imaginar que eu sou um 12, o Fabião aí é outro 12. Eu vou levantar esse corpo aqui. Um 12, gente, ele gera no máximo 40 gramas, tá? Vamos imaginar por esse princípio. 40 gramas. Eu sou um 12, isso aqui tem 40 gramas, eu levanto ele, tá vendo? Então eu usei o máximo do 12, 40 gramas. Só que agora eu chamo o Fábio para me ajudar. O Fábio pega aqui e eu pego aqui, ó. Nós levantamos 40 gramas, só que o Fábio e eu não usamos o máximo da força que eu sou. Eu só usei aqui 20 e o Fábio 20. Portanto, eu não tenho somatória de forças. Eu tenho divisão de forças. Tá? Então, por que é difícil falar disso? Porque a gente não tem os trabalhos que a gente vai começar a fazer. Então, essa conversa é informal, uma conversa de engenheiro. Glauber, mais fios, está dando resultado, não aumenta a força, por isso, aumenta a resistência. Igual twist flex, igual cabo de aço. Falei, pois é, porque está me dando muito resultado. Só que eu não tenho argumentos ainda para explicar para a galera que não aumenta a força. E ele disse, Glauber, se você levantar, você sozinho, 40. Se você e o Fábio levantar, é 20 cada um. Ou seja, você não usou o máximo de força que aquele fio está dando. Ou seja, o resultado da força final é igual. Tá? Eu até acredito que possa aumentar um pouco a força, tá, gente? Mas, clinicamente, os resultados estão sendo assim, ó, surreais. Se eu mostrar um caso de apertamento severo, depois, 2 meses depois, vocês vão ficar... Eu fico de boca aberta. Eu fico. Né? E por isso que a gente desenvolveu um aparelho com essas características, né, próprias. E a sacada do fio quadrado, eu tirei do Ricketts lá atrás, eu fui ler algumas coisas, eu entendi aquilo que ele falou, achei sensacional, e botamos não redonda, canaleta quadrada. Tá? Então, e outra, ela não tem nada a ver com a canaleta do Damon. A canaleta do Damon é uma canaleta acessória para você buscar um dente, ela não é uma canaleta mecânica.
A nossa canaleta, ela está na base, igual a canaleta principal. E ela tem o mesmo torque da canaleta principal. Então é uma canaleta biomecânica, não é uma canaleta acessória de buscar um dente, de overfills, etc, etc. Não sei se eu consegui, gente, mas eu não tenho essa resposta pronta, porque eu não tenho trabalhos para provar, e eu também não tenho interesse em provar nada. Na verdade, clinicamente, a resposta está sendo muito boa, só que essa turma de especialização minha aqui agora, eles vão começar a fazer testes de força com fio, com 2 fios, com 3 fios, com o mesmo fio, para a gente poder colocar isso mais palpável, né? E a gente, graças a Deus, Fabião, nós estamos com um grupo de 14 profissionais, professores de especialização, que vão começar a fazer trabalhos com linha e trabalhar com linha nas instituições. Então, a gente tem uma perspectiva de crescimento muito forte também em ciência, que é o que precisa, né? Que é o que precisa. Não, perfeito. Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos mostrar agora um caso de intrusão posterior. Só que aqui é bloco, tá? Aqui é bloco. Como é que eu faço isso, então, gente? Eu coloco um parafuso para cada 2 dentes. E essa linha branca, ela me mostra aonde que eu tenho que levar esse alvéolo para ganhar espaço protético. Então, coloco o parafuso aqui, outro parafuso entre os molares, né? E faço 2 apoios. E aqui eu coloco um também para estabilizar. Olha lá. Começo no primeiro fio e vou levando até chegar no aço. Quando eu chego no aço, eu faço a intrusão total. Eu gostei desse triângulo aí, viu? É legal, é legal, é legal. O que é importante dizer, Fábio, que eu posso usar essa técnica porque eles estão retroinclinados, ó. Estão palatinizados. Então eu posso usar o elástico, tá? Eu não vou usar amarrilho aqui por enquanto. Quando ele tiver com o torque certo, eu passo a usar amarrilho, tá bom? Ok. E nada por palatino? Nada. Eu nunca uso palatino, é bem difícil. Perfeito. Olha lá. Muito bom. Aí. O ideal é chegar no aço para poder fazer essa intrusão. E aqui eu estou usando para retrair, ó. Alveolar, tá vendo? Ó. Gente, faz 2 anos que está aqui. Pode ver que é um parafuso antigo, ó. Não cai daqui, tá? Então a gente faz a mecânica de retração nesse ponto. Intrusão, alguns exemplos, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre mesialização, Fabião. Classe 3, maxilar. Aí, para casos que eu não tenho muita colaboração ou casos que eu quero fazer um approach maior da maxila, não na mandíbula, eu coloco um parafuso aqui, ó, distal de canino. E esse parafuso distal de canino é aquele pequenininho 1.27. Olha lá. 2 meses. 2 meses. Mostrando antes e depois. E aqui está a mecânica. Ó. Tá vendo? É um parafuso pequenininho que a gente coloca aqui, fazendo uma dinâmica. Muitos pacientes não usam elástico. Eu tenho aqui, ó, basicamente 3,5 mm. Em 2 meses, eu estou chegando em classe 2, associando. Eu gosto de colocar essa mecânica no primeiro mês, porque eu já peço para o paciente usar elástico. Todo paciente no primeiro mês usa elástico. Então, eu tenho uma força para baixo, uma para cima e tenho uma bissetriz. Fechou. Fechou. Né? Muito bom. Uma consulta aí. Então, a mecânica de mesialização de maxila. Ó, parafuso pequeno, 1.27 milímetros. Aí. Já começa a ter alteração facial. Mostrando já uma dinâmica. Aí, ó. Olha só que legal, 2 meses depois. Imagina teu filho sair disso para isso em 2 meses. Ah, perfeito. E aí foi a pergunta da Aline. Aline, foi entre raízes, o professor falou. Isso, entre raízes, alveolar. Aqui eu estou usando uma mecânica de press. E aqui fazendo, ó, de novo, estou fazendo mecânica classe 3. Eu não preciso ir lá atrás se eu tenho aqui espaço suficiente e se a minha mecânica vai até 3 milímetros. Tá vendo? Você tem uma noção, isso aqui, ó, é Damon, na época que eu trabalhava com o Damon.
Ô, Glauber, volta um pouquinho lá aqui, ó. Isso, vamos lá. O que está ligando o parafuso inferior entre primeiro molar Aqui? e... tem o que aqui entre o parafuso e o bracket clear? Aqui eu tenho um amarrilho e eu encapo ele com espaguete para não machucar o cliente. Perfeito, hein? E aqui outra questão, se não confunde a turma. Essa molinha aqui, inferior. Essa, aqui. Isso. Essa é uma mola de classe 3 que eu desenvolvi na técnica para distalizar as mecânicas de classe 3. Eu acho que esse ponto é que eu conheço essa técnica, ela é um pouco mais avançada e tem que entender um pouco a tua filosofia para usá-la. O que a gente avalia, Fábio, é assim, ó. Por exemplo, uma mecânica de buccal shelf, ela faz tudo isso que essa mola faz. Por isso que eu seleciono. O que o buccal shelf faz? Rotação do plano cruzal no sentido anti-horário. Rodando e distoangulando os molares. Abrindo até a mordida posterior. Ou seja, idêntico ao que essa mola faz. Só que eu começo ela no primeiro dia. Então eu não preciso usar muito o buccal shelf, porque a hora que eu chego num aço para usar o buccal shelf, ou eu chego lá na frente, 8 meses, eu já estaria em classe 2 ou classe 1. Né? Então, por isso que eu disse no começo que eu faço eleições para casa de buccal shelf. Porque essa mola já faria esse trabalho todo. E o que eu estou usando aqui, então? Eu estou usando esse parafuso, uma ancoragem, porque o cara não vai usar elástico classe 3. Ele falou para mim, Glauber, não vou usar elástico classe 3. E essa mola vai levar o canino para frente. Já é classe 3. Então eu já ancoro aqui e acabou. Sim. E acabou. Perfeito. Ó, uma pergunta do... Você é o papa do autoligado e tem outro papa também, que é o professor Cláudio Figueiredo. Esse é monstro. Esse é monstro. Três livros de autoligado. Eu sou o arcebispo e ele é o papa, viu? Ele perguntou aqui, por sinal, ele está fazendo o Orto Futuro Connect, 30 dias, está sendo um grande sucesso também. E ontem teve a aula do professor Vicente Figueiredo, outro monstro da ortodontia. Cara que põe a mão, né? Dá aula, põe a mão em casa completa. Então, a pergunta do Cláudio Figueiredo. Não toca... Só um momento. Esse parafuso entre raízes não toca a raiz do pré-molar, nesse último caso? Toca. É outra questão que a gente observa. Eu faço isso com uma frequência absurda, Claudião. Toca e inclina, tá? Raiz, parafuso, bateu raiz, inclina. Ele inclina até 2 milímetros, 3. Tá? 2 milímetros é o que mais inclina. A hora que ele inclina 2 milímetros, 3, e numa visão direta, eu vejo que ele está no meio da coroa. Sabe? Quando distaliza, bate no parafuso, a coroa faz isso, ó. Aí você olha numa linha reta, o parafuso está no meio da coroa. Na mesma reta. Aí eu tiro o parafuso, a raiz vai. Tá? O que mostra o artigo sobre isso? Que você tem leve lesão no cemento e depois ela é reconstruída. Ou seja, sim, acontece muito nessa de classe 3, de tocar. E nessa daqui acontece muito. Inclusive, quando você faz uma técnica de distalização alveolar. As pessoas acham que o parafuso não anda, gente. Ele anda. Se ele pegar no periodonto e o dente estiver mole, o dente anda, o parafuso anda um pouco junto. Tenho vários casos assim. Tem até nessa aula aqui, como eu não tenho tempo de mostrar, mas eu mostraria para vocês que o parafuso anda junto. Então, a gente tem que entender, de novo, se eu vou colocar entre uma região como essa, tem que ser um parafuso fino, para que ele não chegue muito no periodonto. E quando chegar no periodonto, você esteja já no meio da dinâmica, para ele distrangular uns 2 milímetros, depois você tira ele e a mecânica segue. Então, toca sim, bem observado pelo Claudião. Ô Glauber, a doutora Aline, que material que é essa mola? Mola nitinol. É mola de nitinol, okay. Mas hoje eu uso de aço com força média e pesada. Eu falei que eu estou mudando as minhas molas, né?
Eu uso de aço, médio e pesado. Tá bom. E o ortopaciente falou que depois, onde que ele acha a tabela dos teus parafusos? Legal, legal. Tá no teu Sim. site? Tá no site? Tem. Ele pode me chamar no meu Instagram, eu passo meu WhatsApp para ele, eu passo um PDF para ele, tá? Para que ele possa aí ter uma orientação, né? Uma orientação sobre qual parafuso usar, tá? Por isso, e uma coisa legal de eu falar para todo mundo, gente, tá? Porque me perguntam sempre, parafuso aço ou nitinol? Sinceramente, eu prefiro aço, mas já usei muito nitinol, tá? De níquel titânio, melhor dizendo. Eu acho que se você vai para extra-alveolares, a preferência realmente é aço. Alveolar pode ser níquel titânio. Todos os parafusos da técnica que a gente usa aqui são de aço, todos. Voltando aqui, então, Fabião, vamos lá. Perfeito. Então, visualização, tá aqui, ó. É legal quando eu consigo colocar o parafuso muito perto da altura, ó, do tubo do molar, tá? Olha esse daqui que legal, ó. Eu inclinei ele, não é nem buccal shelf, nem alveolar. Ele foi inclinado para ele ficar numa altura bacana, para eu ter uma força vertical menor. Esse não usou nem elástico. Aí, de novo. Ó, alveolar. Tá vendo, gente? Ó, alveolar. Eu não tenho por que usar buccal shelf numa situação tão simples quanto essa classe 3. E aqui vem o buccal shelf, né, que basicamente aí todo mundo conhece. Né, não vou ficar tecnicamente mostrando. Eu só tenho uma questão, tá? Uma questão para acrescentar. Olha lá, eu deixo ele o mais perto do tubo. E esse daqui, eu não tinha 17, mas esse para mim teria que ser 17. Tá vendo? Olha como a mola é paralela, totalmente paralela ao slot. E quanto mais aberto for, pior. Porque ele abre a mordida, joga para vestibular. Tá? É um vetor. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então ali, isso é comum também acontecer, ó. O segundo molar lá para dentro lá da mucosa. Então esse aqui é um parafuso que eu não gosto de colocar. Eu comecei assim, fui fazendo. Não gosto. Ele tem vetor vertical e tem vetor paralateral. Olha lá. Tá vendo a diferença de colocação entre um e o alveolar? Então a gente tem, eu uso os dois, gente, tá? Eu uso os dois. Vamos falar um pouquinho agora, e depois eu vou voltar um pouquinho nesse assunto, sobre mordidas cruzadas de Brode, né? Tá aqui, ó. Mordida cruzada. Coloco na vestibular, boto e descruzo. Inferior, coloco e inclino. Este, para mim, tem que ser parafuso pequeno, de 7 ou 8 milímetros. Ó, é uma região chata de colocar na lingual, né? Ó, Brode eu coloco na vestibular, puxo. Coloco no palato e puxo. Tá? É uma técnica já bem consagrada, usando para descruzar. Olha como descruza bastante. Né? Olha como descruza bastante. Aqui inflamou, mas a gente estava fazendo com a amarrilha. Ó. O que eu faço então, Fabião? É outra coisa que eu uso bastante. Usei o elástico, descruzei, coloco o parafuso, coloco a amarrilha para estabilizar, até eu chegar em TMA. Tá? Então, por quê? Porque a gente, desde a época que eu usava Damon, o tubo de 10, 20 graus, ele volta a cruzar o molar. Então, eu coloco o parafuso para travar, para ele não voltar. Até chegar no TMA. Cheguei no TMA, acabou. Eu não preciso mais usar uma ancoragem. Então, eu uso o parafuso também para descruzar. Eu uso para tudo o parafuso, gente. Olha que legal aqui, ó. Que show, hein? Tá vendo? Ó? Uso para tudo. Ancoragem simples. Eu não quero que a mola leve o molar, eu travo o molar. Parafuso de 8 milímetros, região de pré-molares. Ancoragem simples. Estou abrindo mais um terceiro pré aqui, tá? Mas eu não quero. Eu mostrei até um caso hoje sobre isso. Aqui, ó. Eu abri esse caso, estou abrindo, colocando esse primeiro pré aqui, levo o canino para a chave 1, coloco o implante aqui. Só que eu tenho um parafuso travando. Ancoragem simples, olha lá. Esse já chegou, está travado. A força é só para mesializar. Né? Porque é um caso de reabilitação, tá, gente? Olha que legal aqui, ó. O mesmo parafuso, eu seguro o molar para tratar a classe 3. No dia da colagem. O paciente volta 2 meses depois, está em classe 1. Aí eu coloco, amarro o pré para levar o molar para a chave. Ou seja, é o mesmo parafuso. Eu estou fazendo mecânicas direcionadas.
o pessoal pode achar que é algo complexo, mas é a criatividade aí, né? Porque para instalar o parafuso, você leva 1 minuto, faz o amarrilho. O que vai Isso. mesmo é a tua cabeça aí, porque você trabalha Exatamente. só Aí, com a terceira lei de Newton, né? Controle de exato, ação exato. e reação. Exato, exato. E não tem nada complexo, é só você saber o que você Fantástico. quer fazer. Tem osso, é o que eu falei no começo. Cabe um parafuso. Coube um parafuso, mecânica controlada, Fábio. Entendeu? Coube parafuso, mecânica controlada. Então, o que a gente precisa fazer é pensar um pouquinho no que é legal, no que é gostoso, no que é bom para a gente. Né? A dinâmica que eu desenvolvi de trabalho minha é não ter aparelho acessório exceto parafuso. Eu não tenho barra, eu não tenho arco, eu não tenho nada. Faz 13 anos que eu não trabalho com isso. Mas, por outro lado, eu exploro ao máximo esses parafusos. Por isso que eu gosto de 6 tamanhos. Ele sempre vai ter um que vai caber ali naquela região. Vamos falar um pouquinho também de segmentação de mecânica. Olha lá, o canino está aqui, ó. Faço técnica parecida com a do Cricheng, mas isso aqui é mais velho, tá? Depois que a gente aprendeu a vista. Coloca o parafuso e puxo. Tá vendo? Segmentação de mecânica. Olha lá. Segmentação de mecânica. Estava lá na linha média, ó. Tá aqui a bola. Levei ele até a região do alvéolo. O que você quer é movimentar o canino sem efeito colateral, correto? Perfeito, Daí você perfeito. coloca um poste. Eu sempre falo, o parafuso, o MPO, o DAT, é um poste ou um pilar. É isso aí. Você quer movimentar o dente, esse é o conceito. O É tamanho isso mesmo. vai do lugar que você vai colocar. Instalar. Perfeito. Olha só que legal aqui, ó. Tô tirando um pré-molar lá de dentro, ó. Coloquei ele alveolar, em pé. Outra situação, botei no ramo. Para levantar o molar. Ancoragem. Intrusão, vestibularização. Neste caso, o paciente tinha uma vestibularização em excesso, eu botei no palato para estabilizar. E usei aqui, ó, para levar a força todinha para mesial. Eu travei o molar. Quer dizer, ancoragem simples, gente, ancoragem simples. É você usar o máximo que você pode. Ó, eu vou usar esse parafuso para intruir. Tá vendo que está instruído? Só que até que eu nivele, eu uso ele para fazer movimento pivotante, que eu uso bastante movimento pivotante. Eu tenho situações clínicas de intrusão de canino. Olha lá, como eu intruí o canino. O teu pensamento aí é usar um poste para fazer movimentos simultâneos, correto? E respeitando a carga aí para não ter excesso de carga. Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui uma mecânica simples de 15, 20 gramas a 40 gramas no canino. Essas informações são mais importantes do que saber colocar o parafuso. Porque qualquer poste que você coloca aí vai sustentar a força. Agora, qual a força? Você pode perceber que eu intruí sem vestibularizar. E isso porque o nível de força foi o ideal. Aqui usando como provisório. Esse dente é provisório. Olha lá. É um provisório. Né? Tem ressalvas sobre isso, tem ressalvas. Eu não gosto muito de fazer isso, mas tem casos que precisa. Então, gente, quem quiser depois eu passo isso. O que a gente usa com 1.7? Vou tentar resumir para a galera. 1.7, gente, eu uso região de pré-maxila e para mesializar, aquele parafuso de classe 3, ó. E para intruir anterior. Como que eu faço intrusão anterior? Por exemplo, esse é o modelo. Outro modelo. Ó. Tá vendo? Estou intruindo, ó. 1.7 e aqui 8 milímetros. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5 argolas. 1, 2, 3, 4 argolas. Quer ver? Ah, sumiu a foto. Já eu mostro para vocês. Olha esse caso que top, Fabião. Este caso, cara, eu tenho que dar muito crédito também a 2 profissionais que eu vou falar já já. Estou intruindo esse sorriso. Parece uma boca de cavalo ali, que a gente vai ter que incluir muito, ó.
Olha como é que ficou. Nossa, perfeito, hein? Olha que legal. Olha aqui. Overjet e sobremordida, ausência. Overjet, sobremordida, todo impactado. E aqui o Dr. Rodolfo e o Mitch fizeram de resina os dentes dela. E acabou o seu gengival. Acabou. Olha isso. E o mais importante, Fábio, e o mais importante, quando a gente vai... nós somos ortodontistas, você, eu, mas eu faço faceta. Eu pego casos lindos, cara, de faceta, que tem uma sobremordida violenta. Então eu trabalho. O cara faz faceta, me fode. Cara, entendeu? um dia, não sei se você vai lembrar, numa dessas nossas reuniões, eu fui até a tua escola, você estava atendendo, falou, eu vou fazer faceta. Eu falei, ô Glauber, como que você vai fazer faceta? Eu falo, eu sou dentista. Você falou, eu faço tudo que tiver ao meu alcance, eu faço. Eu achei engraçado. Eu faço implante, sou implantodontista, faço curso, faço facetas e trabalho com ortodontia, que é o meu métier maior, sabe? E como eu tenho escola, todos os cursos que tem aqui eu faço. Faço bichectomia e tal, mas eu prefiro não fazer. Mas eu fiz curso, já fiz, mas eu prefiro não fazer. Eu acho que dentista é dentista, tem que ser dentista para depois ser ortodontista. O que eu fiz aqui, de fato? O que eu fiz aqui neste caso? Tá? Eu intruí toda a pré-maxila. Qual é a questão? Se você vai fazer uma reabilitação, aumento de coroa clínica, que eu sou contra, você coloca o fulcro do dente para cima. Você tira osso, periodonto. Sou totalmente contra. A ortodontista intrui tudo. Tudo. Ó, gente, tudo. É só olhar o tamanho do osso aqui, ó. Opa, fugiu. Olha o tanto que eu tenho de tala. Olha aqui. Nós impactamos tudo. Opa, fugiu aqui na minha aula. Cadê você? Qual que foi a força que você usou nessa impactação, Glauber? Usei 15, 20 gramas por raiz. Sim, desculpa, 20 a 30 gramas por raiz, correto? Por raiz. Muito bom, hein? Deixa eu pegar aqui, então, vou voltar. Tá aí o caso. Intruímos tudo. Ficou top, ela ficou feliz demais, Fabio. Chorou, cara. Ficou feliz demais. E eu usei 2 parafusos para manter a altura vertical do osso de maneira bicortical. A gente perfura de um lado no outro, batendo bicortical para manter a altura do osso até ela fazer os implantes, tá? Então é uma outra coisa que a gente usa parafuso para tudo, cara. Isso aí é o supra-sumo da ortodontia hoje. Intruí no anterior, ó. É fantástico, né? É uma abordagem. Bom, dá para fazer muita coisa, né? É uma abordagem para quem não quer. Para quem não quer fazer harmonização, por exemplo. Claro. Uma das formas de trabalho que a gente tem, Fábio, é o 6º pilar do que eu trabalho bastante, que é a interdisciplina, cara. Tem tudo a ver, entendeu? Vamos lá. Em qual seio maxilar baixo contraindica o DAT, o dispositivo? É a pergunta do núcleo harmonizar. Não. Na minha opinião, não. Baseado já na resposta anterior, não. De novo, somos ortodontistas. Temos que criar soluções, gente. Não é para tratar só classe 1, não. Temos que tratar casos complexos. Nós temos mecânica para isso. Para descruzar, siloace com cadenhas, deve ser? Isso, cadeias. É as correias elásticas. Solamente com cadenhas, sim, para lograr lá a vestibularização, correto? Sim. Do Hector, seio maxilar baixo já foi, ali, os mini parafusos, né? Simplesmente maravilhoso. Em qual curso, doutora Andrea Aletti, em qual curso você dá toda essa aula? De parafuso ou de ortodontia ou de mecânica? Na tua escola, porque eu tenho curso de parafuso. Eu tenho curso de 3 dias, que é só parafuso. Eu tenho curso online, que é tudo que eu faço. Tudo. São 20 módulos de curso.
E tem o curso de 3 dias que é para biomecânica, né? Então, vai muito aí da pergunta, mas acho que eu respondi de maneira geral, né? É a tua escola, né? Que fica em São Paulo, perto do aeroporto de Congonhas, que eu Isso. recomendo. Aqui pertinho. É isso aí. Pode prosseguir aí, Glauber. Posso? Pode. Se não acumula Bora. muito, desculpa interromper. Pelo amor de Deus, rapaz. Isso que é bom. A aula é boa quando perguntam. É chato quando ninguém pergunta. Olha só que legal aqui. Isso aqui é uma dica clínica, tá, Fábio? Talvez muitos colegas já passaram essa dica, mas eu vou passar que eu acho importante. Toda vez que você for colocar um parafuso em áreas de tecido mole, deixa 1 milímetro, 1,5 milímetros para fora, para não engolir a cabeça do parafuso. Para não engolir. Então deixa para fora, né? Aqui eu estou fazendo uma intrusão de todo segmento. Todo segmento. E olha aqui que legal aqui, ó. Eu coloquei 2 parafusos de 14 para estabilizar o arco, para eu ter força de intrusão anterior e verticalização do molar. Então eu fiz aqui, ó, uma estabilização. É um caso, esse paciente, ele levou um tiro aqui, ó, perdeu todos os dentes. E a gente está intruindo agora para poder fazer a mecânica final de reabilitação de prótese. Olha lá. Aqui eu já estabilizei com amarrilho. Estou intruindo. Aquele caso que eu coloquei aqui, que eu coloquei para intruir aqui, ó, que eu somei e sumiu, quer ver, ó? É um caso que eu estou intruindo, ele está lá, que eu mostrei para vocês. 5, 4 gomos. 5 e 4 gomos de elástico. Plano cruzal. Aqui o que era 4 virou 2 e aqui o que era 5 virou 3. Olha como a intrusão foi feita legal. Só pela rotação do plano. Ela é dentista, essa paciente. Aí. Né? 4 meses, a gente já tem um resultado muito legal. Aí depois ela me pediu para eu tirar um pouquinho de suíço gengival desse lado também. Ela gostou. Falou, faz um pouco desse lado. Falei, faço. Eu coloquei um parafuso desse lado também para intruir suíço gengival. Olha lá. Tá vendo? Ó? O azul é mesial do molar, tá vendo? É o que eu faço. Tá ok? Aqui nós temos, então, 1,58, né? Que é esse que eu mostrei, região de molar. E depois vem toda a situação, deixa eu pegar aqui só para vocês, para a gente poder finalizar, mostrando um pouquinho, gente, das diferenciações, ó. Alveolar, IZC, né? Locais de colocação, IZC. Tá lá em cima esse, são 14 milímetros. Que é para descruzar a mordida e mordida aberta. Olha o bite block embaixo. Alveolar. Aqui eu estou fazendo mecânica de retração com um zigomático. Aí nós temos os 14 milímetros, 17 milímetros, que é para fazer essa mecânica aqui. Tá? A única diferença é que eu coloco essa cabeça aqui em cima e tento fechar um pouquinho. Ok? São fotos aí do Krisheng, o monstro Krisheng. E aí a gente segue mostrando algumas situações aqui. Eu queria mostrar, para finalizar, porque realmente a gente tem bastante conteúdo, graças a Deus, aqui é o kit nosso, mas eu queria mostrar uma situação que eu acho muito importante para todo mundo entender. Estes casos, deixa eu mostrar isso daqui, ó. Por exemplo, gente, quais casos para mim é uma dica clínica legal? Buccal shell. Estes casos. Mordida aberta esquelética, classe 3, mandibular. Estes casos, para mim, são os casos de buccal shell. Tá aí. Este caso em especial, eu tirei o segundo molar dele. Eu tenho aqui, esse é um caso do meu curso de Recife, tá? Olha o caso. Olha lá, mandibular, paciente. Mordida aberta esquelética. Isso para mim é buccal shell.
E eu coloco o Buccal Shelf já nas consultas iniciais. E eu tirei o segundo e pedi para tirar o segundo para fazer a distalização deste corpo. Aí. Olha lá, tirei. E aí eu já coloco mecânica, Fabião. Já meto mecânica em cima, cara. Ó, aqui colocando os dois arcos para girar mais facilmente a rotação. Tá? Usando toda a mecânica. Eu uso muito elástico em V nesses casos, ó, junto com o parafuso Buccal Shelf. E esse caso voltou depois de 2 meses. Ele voltou assim já, cara. Olha isso. Show demais. 2 meses. Fantástico, fantástico. Então, e era um caso, cara, que o paciente ia mesmo encaminhado para cirurgia. Mas como eu disse, eu não encaminho ninguém para cirurgia. Eu, como ortodontista, tenho que tratar essa galera. Eu não quero mais usar o tempo de vocês. E eu tirei algumas fotos ali, mas basicamente, 6 parafusos. Quem quiser no meu Instagram inbox me pede, eu mando depois aí o meu PDF. Mas, gente, parafuso, em tese, ele tem os melhores e os piores. A DAT Steel tem um material maravilhoso, que vocês podem fazer de tudo, como o Fábio fala aí que eu gostei. Poste, é uma ancoragem para auxiliar a sua biomecânica, tá? Glauber, eu tive a felicidade de já dar aula para tuas turmas e realmente o que você mostrou é o que tem lá, porque eu saí naquele momento, eu falei, esse cara é louco. Então, e o teu livro, para finalizar, como que está à venda ou acabou? Acabou. Infelizmente está esgotado e a gente está feliz por isso, claro. E eu não sei o que a editora vai fazer. Mas, de novo, crio uma expectativa aqui para todos vocês, que a gente está lançando no próximo ano um livro com os novos conceitos biomecânicas, protocolos rápidos, mecânica de parafusos. A gente está criando um livro surreal de biomecânica com autoligado, inclusive hoje com tratamentos híbridos, tá? A gente tem para lançar, Fábio, o Linea Liner e o Plane Center Linea, que a gente vai lançar agora no começo do mês. Fábio, 4 meses de brete, 2 mesinhos. Eu tenho um caso de 50 placas, 52 placas, que eu fiquei 4 meses de brex e finalizei com 7 placas. Entendeu? Então a gente tem biomecânicas legais para mostrar para todo mundo. E quem quiser, por favor, me siga no Instagram aí, tirar alguma dúvida lá. Foi muito bom participar com vocês, ainda mais aí com o grupo do Fábio, do Milani, pessoas extremamente sérias, e estar no meio de feras que vocês colocaram aí para falar de microparafuso. Foi uma honra, porque também sou um aprendiz dia a dia. E mais uma vez, Fabião, obrigado demais pela lembrança do meu nome, viu? Fiquei muito honrado mesmo, de coração, você me colocar no meio desses feras que você colocou aí, desses caras que a gente olha e bate palma para esses caras. Tem que mostrar. Eu até falei para você, Glauber, quando tiver um tempo, eu vou fazer um curso aí, um intensivo com você. Você não precisa. Trocando ideia. Outra coisa que você falou, você é um dos iniciantes aí do teu Instagram, parece que já foi alguns anos consecutivos. Foi. Teve 2 anos que eu tirei o melhor Instagram, mas é uma votação que ocorre. Um Instagram que fez essas votações, né? Então não é o melhor, né? Vamos dizer assim. Foi o mais votado, mas no meio de tantos bons, a gente entende que às vezes é até injusto esse tipo de competição. Eu não gosto disso. E basicamente nem eu me coloquei lá, tá? Mas isso daí não quer dizer nada, não. A gente só está aqui para somar mesmo, e vocês, mais que ninguém, somam para a ortodontia, no grupo de vocês, no grupo Damon, somam demais para a ortodontia nacional. Parabéns para vocês também. Muito feliz e contento, amigos hispanohablantes de França. I'm so very happy. My friend Roger Buri de Troy, Michigan. Now he is watching. Olá, Rogério Negrão. He's watching Glauber Carinhanha lecture. I'm so glad for you. Glauber, obrigado. Obrigado. A última coisa, Fabião, o pessoal está fazendo algumas perguntas e não dá tempo aqui.
Mas me pergunta no meu Instagram que eu respondo todo mundo. E obrigado mais uma vez. Obrigado, gente.